Olá, meu nome é Leonardo Baldan, eu sou estudante de Relações Internacionais e hoje eu vou dar uma formação sobre a verdade nos discursos. Antes de começar a formação, eu quero dizer que ela não tem nenhuma pretensão acadêmica, que se você algum dia quiser utilizar alguma das ideias, dos conceitos apresentados aqui, para algum trabalho ou para alguma dissertação ou o que for do ponto de vista acadêmico, você não deve. São ideias que são interpretações minhas, de alguns autores e da minha própria formação dentro do debate competitivo, e, portanto, não tem nenhuma validade do ponto de vista das ciências sociais. Se você quer utilizar as ideias aqui ou quer aprofundar nas ideias aqui apresentadas, deve buscar os próprios autores que eu vou citar e deve estudar a própria obra deles para poder fazer uma citação bibliográfica ou apresentar alguma ideia com alguma responsabilidade e alguma legitimidade para isso. Então, é só isso. Não usem nada do que eu vou dizer como referência, nem esperem que eu diga apenas coisas que se verifica naquilo que esses autores daquilo que esses autores de fato disseram, porque é a forma como eu os li. É, eu quero eu quero indicar aqui um autor brasileiro que muitas das coisas que eu vou dizer vieram desses livros, que é a trilogia do G.C. Souza, A Elite do Atraso, A Radiografia do Golpe e A Tolice da Inteligência Brasileira. Então, se buscarem esses livros, vão encontrar muito do que eu vou dizer aqui. Eu vou falar primeiro, fazer um framing sobre a importância da verdade no debate competitivo. Quando você vai debater, a primeira coisa que você tem que ter em mente, e a coisa mais importante do debate, o objetivo principal, aquilo que você e sua equipe devem buscar, é convencer a adjudicação do que você está dizendo é o melhor dos casos. Ou seja, você ganha o debate se você convencer a adjudicação de que o seu caso é o melhor. Então, o discurso no debate competitivo, ele tem uma finalidade, e a finalidade é essa, é convencer a adjudicação de que seu caso é o melhor. E para isso você tem uma série de mecanismos que você pode utilizar de convencimento da adjudicação. Aí eu não tenho muita experiência sobre o debate competitivo brasileiro, mas eu sei que aí no Brasil utiliza-se muito da retórica, um pouco de dados, estatísticas, e isso tudo é muito bom, mas eu vou apresentar aqui um pouco daquilo um pouco diferente da abordagem brasileira e até um pouco diferente da abordagem portuguesa, porque em Portugal eu não acredito aqui, desde já, que haja uma forma melhor de se debater. Eu acho que os diferentes modelos de debate permitem com que uma pessoa tenha diferentes compreensões daquilo que é o debate, daquilo que é o debate que acontece todos os dias na sociedade. E eu acho que um modelo nunca deve ser colocado como superior a outro, mas deve ser colocado como complementares, ou seja, dá para se tirar um pouco de cada um e fazer com que haja um sincretismo e um aprendizado mútuo. Então, do ponto de vista da argumentação, o que eu vou dizer hoje é do ponto de vista da argumentação, ou seja, como que você consegue argumentar utilizando a categoria da verdade, ou argumentar ou refutar, utilizando a categoria da verdade como um instrumento de prova para a adjudicação de que aquilo que você está falando é o melhor dos casos por ser verdadeiro. Então, para isso, eu vou apresentar algumas noções de verdade que você vai poder instrumentalizar dentro de um discurso ou de uma refutação. Uma argumentação, ela tem que ter um encadeado lógico, um encadeado de ideias lógicas e uma análise lógica que sustente uma série de afirmações, criando um caso, isso é óbvio, criando um caso, e esse caso deve ter respaldo na realidade. Ou seja, se você fizer um caso caricato, você não vai conseguir ter atenção da adjudicação. Vou dar um exemplo de caso caricato. Você faz um caso todo baseado na ideia de que a Coreia do Norte é demoníaca e que os Estados Unidos é divino. É óbvio, por experiência histórica, que não há dentro das relações internacionais Estado santo nem divino. Ou seja, os Estados são algo muito mais complexo do que isso. E se um primeiro governo faz um caso em que há
dicotomia entre Coreia do Norte maldosa ou Estados Unidos o salvador do mundo. Dificilmente isso se aplica na realidade, isso se verifica na realidade, isso é muito fácil de ser refutado pelas outras casas dentro desse debate. E essa casa provavelmente vai pegar um quarto ou um terceiro lugar. Com muita sorte, o terceiro. Então, o que é necessário, o que um discurso esteja colado ele esteja próximo, ele esteja perto dentro daquilo que é considerado a realidade. Então, para isso, eu vou apresentar aqui alguns conceitos, algumas noções de verdade, que não são noções minhas, ou seja, são noções de um outro autor, mas a forma como está ordenada não foi a forma como a autora, a Marilena Chauvin, escreveu. Eu fiz uma ordenação só para utilização do ponto de vista da didática. Vocês vão poder observar que essas noções de verdade elas também se cruzam, ou seja, uma invoca a outra e vice-versa, ou seja, elas estão todas coladas umas nas outras, mas é feita aqui uma separação para facilitar a didática. Bem, a primeira verdade da qual eu vou falar é a noção de verdade por correspondência. Ou seja, é verdadeiro o discurso que tem correspondência na realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o discurso que é real é aquele que produz ideias, ou seja, que o intelecto produz ideias e que essas ideias se traduzem em discursos que se verificam na realidade. Ou seja, há uma correspondência entre o real e o discurso. E essa ideia de que é possível haver um discurso que se corresponda ao mundo, tal como o mundo é, de fato, ela é utilizada por algumas correntes de pensamento. Eu vou aqui citar 3, mas há mais. A primeira é a teologia, ou seja, a teologia ela acredita que o mundo ou seja, que aquilo que o texto sagrado, o texto teológico diz, é o que o mundo é. Quando a Igreja Católica diz que o caminho para a verdade, o caminho para a salvação é Jesus Cristo, a Igreja Católica está sendo muito clara, o cristianismo a verdade, é um artigo definido, não há outra opção de verdade, ou seja, há uma correspondência entre a verdade e o cristianismo, e a Igreja Católica acredita que o cristianismo é a verdade. A ciência positivista também faz isso, ou seja, quando ela busca uma ciência que se diz neutra, imparcial, objetiva, é uma ciência longe das paixões, uma ciência racional, uma ciência que se produz, até assim uma ideia de uma ciência produzida num vácuo, que utiliza de mecanismos imparciais, etc. É uma ciência que acredita que é possível buscar, a partir do método científico e positivista, uma verdade e uma correspondência entre a ciência, o discurso científico e a verdade. A modernidade, também graças à ciência positivista, ela é permeada por essa ideia de uma verdade por correspondência. Ou seja, aqui se a gente pegar o liberalismo, o socialismo científico ou o anarquismo, todas essas correntes de pensamento, elas acreditam num sujeito racional, para o liberalismo o indivíduo, que ele é racional e que a partir das ciências econômicas e da racionalidade desses indivíduos é possível criar um sistema socioeconômico que o egoísmo seja canalizado para o benefício de toda a sociedade. O socialismo acredita em classes sociais, o socialismo científico, em classes sociais organizadas, conscientes do seu papel de classe, e a partir de uma racionalidade socialista que vai abolir as classes sociais e gerar um sistema socioeconômico sem desigualdades sociais. O anarquismo acredita que é possível uma classe trabalhadora e uma classe dos oprimidos que se unifica contra um Estado e um mercado que o anarquismo considera o Estado e um mercado opressores e que derrubam essas instituições e geram uma sociedade coletivista baseada na igualdade, na fraternidade, na união de todos. Ou seja, são todas ciências que são produzidas dentro da modernidade que buscam uma verdade por correspondência. Ou seja, o socialismo, o liberalismo são todas ciências positivistas. São ciências, aquilo que é o mainstream da ciência, ou seja, aquilo que eles dizem que é a realidade, eles consideram que é a realidade de fato, ou seja, consideram que o próprio discurso se traduz em realidade.
Quando Marx fala da luta de classes, ele acredita que a luta de classes é uma lei das ciências sociais, que se isso verifica em todos os tempos históricos, desde que o ser humano passou pela Revolução Neolítica, ou seja, desde a existência do Estado, até o fim eminente do capitalismo, que vai levar uma sociedade socialista, enfim, uma sociedade sem classes no comunismo. Ou seja, é uma ideia de que é possível gerar leis dentro das ciências sociais e que essas leis se equivalem à realidade tal como a realidade é. A ciência positivista ela usa muito da verdade por correspondência. E a modernidade também se apropria disso. A biologia também se apropria disso, quando a modernidade pensa um ser humano que vai, a partir da verdade por correspondência, a partir da ciência, vai emancipar a humanidade da ignorância, das desigualdades, da miséria, das superstições, e enfim. Depois há um outro conceito de verdade. Eu já dei aqui um exemplo, agora não me lembro se dei o exemplo, mas vou dar então um novo exemplo, que é da necessidade de se fazer um discurso que pense na verdade por correspondência. Ou seja, quando você está falando, por exemplo, da África, no debate competitivo, eu já vi inúmeros casos de equipes que fazem aquela ideia de uma África que é pobre, miserável, que não há nenhuma perspectiva, que as pessoas estão todas morrendo de fome, e fazem isso como se fosse a generalidade do continente africano. Bem, isso é mentira. Não se corresponde à verdade, e a verdade é que existem núcleos urbanos, existem regiões do continente africano que têm algum desenvolvimento industrial, que têm algum desenvolvimento da agricultura, que têm alguma elite, que têm alguma capacidade de algumas instituições políticas liberais, algum país que tem democracias até relativamente sólidas, enfim. Um discurso que é feito a partir de exclusivamente olhar o continente africano a partir do continente miserável, em que todas as pessoas estão morrendo de fome, ele não corresponde à realidade. Então, se uma outra equipe entrar dentro desse debate com uma visão mais realista, que corresponda mais com a realidade do continente africano, tem mais chances de fazer com que a adjudicação leve em consideração esse caso e desconsidere o caso de quem fez a caricatura do continente africano. Ou seja, buscar aquilo que é real, e para isso você que é debater deve sempre ler muito, buscar notícias, se manter informado, e também tem que tomar cuidado com o tipo de informação que adquire, porque você, tendo um conhecimento mais amplo daquilo que é o mundo e daquilo que são as notícias que circulam nas sociedades humanas, vai permitir com que você faça discursos em que aparentem que há mais uma correspondência daquilo que você está dizendo com aquilo que é o mundo de fato. Enfim, depois vem a segunda tipo de verdade, é a verdade além da aparência. Esse é o tipo de verdade que é desenvolvido por Platão no mito da caverna, ou seja, há uma verdade falsa, há uma realidade que é falsa, que é a realidade da caverna, e há uma realidade que é verdadeira. Só que essa realidade que é verdadeira é preciso de um esforço, é preciso de uma atividade de pensamento que Platão considera a filosofia, é preciso de um descobrimento, ou seja, é preciso sair da caverna e ir para o mundo inteligível, ou seja, a verdade está além daquilo que se parece. O mesmo exemplo da África pode ser usado aqui, ou seja, é muito senso comum entender que a África é um continente pobrezinho, que todas as pessoas morrem de fome. Não é a realidade está além disso, ou seja, quando você mostra que as outras equipes de um debate, eles não conseguem ir para além da aparência, você está produzindo uma ótima refutação e consegue construir um caso muito mais forte, porque você já está dentro daquilo que é a verdade por correspondência. Por isso que eu falei que essas verdades, às vezes, elas se unem dentro de um conceito mais amplo, ou seja, a partir da verdade, a partir de uma busca da verdade para além das aparências, é possível buscar a verdade pela correspondência. Quando, por exemplo, vem um caso de primeiro governo e faz toda uma argumentação baseada na meritocracia, se aparecer uma primeira oposição que prove que a meritocracia é uma farsa, mas é preciso, obviamente, de encadeamento lógico, de análise, que prove com uma série de análises de que a meritocracia é falsa e que a verdade vai para além dessa aparência da meritocracia, ou seja, de que o indivíduo que obtém sucesso obtém por mérito individual, a adjudicação tende
a perceber que esse caso é superior ao outro. Ou seja, porque e aí é muito mais fácil desenhar aquilo, uma vez que você refutou o outro, você refutou a meritocracia, você pode desenhar aquilo que é verdade pela correspondência. Ou seja, aí você pode desenhar que a gente vive num mundo de privilégios, blá, 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 blá. Eu não estou dizendo que isso é um fato real, eu estou dando um exemplo de como isso pode ser utilizado dentro do debate competitivo. Depois vem uma outra verdade, que é a verdade por consenso. Essa verdade é interessante de se utilizar, porque é a que eu mais gosto de instrumentalizar dentro de um debate, que é aquilo que é aceito pela maioria. Ou seja, a maioria aceita, por exemplo, que o Brasil é um Estado-nação. Ou seja, isso há reconhecimento tanto dos brasileiros dentro do Estado, dentro do território nacional, quanto dos estados estrangeiros que reconhecem a existência do Brasil enquanto Estado-nação. Essa é uma verdade por consenso. Se amanhã todas as pessoas do mundo acordarem e esquecerem, não tiverem lembrança de que há a existência de um Estado nacional brasileiro, o Brasil já não existe mais. Se o brasileiro acordar amanhã e não conseguir fazer uma correspondência dos símbolos nacionais com uma ideia de um Brasil, o Brasil deixa de ser uma verdade. Ou seja, a verdade é aquilo que a maioria aceita, e muitas vezes de forma inconsciente. Se você pegar, por exemplo, a moda, você vai ver que a moda de 30 anos atrás não é a mesma moda de hoje. Ou seja, o que era bonito lá não é verdade que seja bonito hoje. Ou seja, há uma verdade que é construída por consenso, que é amplamente aceita por uma maioria e que, sendo amplamente aceita por uma maioria, vai determinar comportamentos sociais. Por exemplo, quando a Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se mulher, ela não está falando do ponto de vista biológico. Ela está falando que há uma noção pré-concebida, inconsciente, do que é ser mulher, ou pode ser utilizado do que é ser negro, do que é ser, enfim, qualquer minoria sociológica que você quiser utilizar, ou até dentro do conceito do que é o Estado, o que é a anarquia internacional, ou seja, enfim, o conceito que você quiser utilizar, ele é amplamente aceito, e é por ser amplamente aceito que ele se torna verdade. Uma vez que ele se tornou verdade, uma vez que as pessoas entendem ele como verdadeiro, eles passam a determinar o comportamento. Ou seja, uma vez que, de forma inconsciente, uma mulher aceita que ser mulher é aquilo que a sociedade diz, e o homem aceita que ser homem é aquilo que a sociedade diz, eles passam inconscientemente a se comportar como tal. Não é à toa que, por exemplo, a grande maioria da sociedade, as mulheres é quem usa saia e os homens não. Ou seja, isso é uma verdade por consenso. O consenso aceita isso, e a maioria das pessoas, por não quererem quebrar e não quererem ir contra a ideia do que é o consenso, vão aceitar essa verdade. Como utilizar esse conceito para fazer argumentação e refutação? Primeiro, isso aqui te dá uma ideia óbvia. As coisas são construções sociais, ou seja, quando alguém disser que X é X porque é X, você pode acusar a pessoa de uma falácia, ou seja, a falácia da natureza. As coisas são o que são, ou seja, naturalmente, eu que dei o nome de falácia da natureza, mas você entendeu. As coisas são o que são, porque são. Ou seja, isso é uma falácia, as coisas são construídas socialmente. E se são construídas socialmente, e também muitas vezes as pessoas, por exemplo, quando se faz o debate sei lá, por que não se deve aprovar o aborto, ou não, melhor, por que não se deve aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo? Porque sempre o casamento foi entre pessoas de sexo oposto. Tá, mas isso é uma verdade por consenso, a tradição é uma verdade por consenso. Então, se sempre foi assim, você pode, se a pessoa argumenta que sempre foi assim, você pode buscar momentos em que não foram assim, e além disso você pode acusar a pessoa de uma falácia da tradição, que é a ideia de que porque algo era de um jeito, precisa permanecer desse jeito. É falso isso, porque a partir do momento em que se modifica, você tem o mesmo paradigma, ou seja, você agora que é possível casar pessoas do mesmo sexo, você já percebe que você já tem um outro paradigma estabelecido e uma outra tradição estabelecida. Ou seja, uma tradição só vigora até o momento em que decidir se parar com essa tradição.
Eu já vi uma vez um debate sobre a legalização do doping, as pessoas dizendo que não se deveria legalizar porque aquilo não é natural, ou seja, uma invocação da ideia de que a natureza, a mãe natureza, é sempre justa e natural. Isso é outra falácia, isso é outro consenso que de fato não se verifica na realidade. A natureza é cruel. Se eu sair aqui da minha casa e for morar no meio do mato, provavelmente eu vou morrer. Ou seja, não é porque a natureza, não é porque o doping é considerado artificial e não natural que eu não deveria poder utilizá-los. Ou seja, aqui a verdade por consenso, ela permite eu perceber falácias da tradição, a falácias do argumento de que aquilo, do que é natural e do que é artificial, e uma outra série de falácias que você que é debater, deveria ir ao Google e pesquisar. Há sites com mais de 200 tipos de falácias. Você deve ler aquelas falácias, anotar aquilo que você vê mais dentro do debate competitivo e ter sempre uma lista de falácias com você. Porque você percebendo ali um argumento que é falso, ou seja, fulano está falando que isso é verdadeiro, mas peraí, nem sempre isso foi verdadeiro, mas isso também não precisa continuar sendo verdadeiro até para sempre. Isso é uma consciência inconsciente da coletividade, é uma verdade aceita pela maioria, mas também a maioria nem sempre está certa, essa é outra falácia. Ou seja, eu daria um especial enfoque a esse terceiro tipo de verdade, que é a verdade por consenso. Depois a gente tem um quarto, que também se entrelaça com essa verdade por consenso, que é a verdade pragmática. Ou seja, é verdadeiro aquilo que é útil. Ou seja, há aqui uma questão da eficácia, da utilitariedade. Essa verdade é muito utilizada em diferentes, pelas instituições e também se observa isso em momentos históricos. É possível observar a utilidade de uma ideia em momentos históricos diferentes. Por exemplo, houve um momento histórico em que era útil a ideia da escravidão. Ou seja, o detentor dos meios de produção não queria pagar o serviço prestado de alguém, não queria reconhecer a dignidade, a humanidade de um indivíduo e escravizou esse indivíduo. Em outro momento histórico, e aí a escravidão foi uma verdade social desse período. Há todo um argumento que naquela época era utilizado para legitimar e justificar a escravidão como algo natural e verdadeiro. Inclusive, eu preciso aqui dizer que esses argumentos são racistas e inaceitáveis. Mas há uma tentativa de uma verdade pragmática, ou seja, a produção de um consenso, com aquilo que eu falei que essas verdades se unem, a produção de uma verdade por consenso, porque há uma necessidade pragmática de fazer com que isso seja verdade, ou seja, que a sociedade considere isso como verdadeiro. A quem, e aqui é uma ótima forma de refutação, é sempre se perguntar, quando a pessoa que está na outra casa que não seja a sua fez um discurso, você se perguntar a quem interessa esse discurso que acabou de ser feito. Ou seja, essa verdade que essa pessoa está dizendo, a verdade que está por trás desse discurso, as ideias que estão por trás desse discurso que se pressupõem verdadeiras, interessam a quem? Interessam à classe dominante? Interessam às classes que buscam uma emancipação social? Interessam a quem? E você pode denunciar isso, porque faz isso como refutação e ao mesmo tempo consegue construir um argumento. Se conseguir provar que pensar que X é Y é na verdade só uma instrumentalização do conceito da verdade, que tem um fundo eficaz porque reproduz um sistema social injusto, mas que é eficaz para uma determinada classe social, para um determinado grupo de indivíduos ou para um determinado sujeito, e que essa verdade é fabricada, ela é pragmática, não há correspondência na realidade, ela é aceita pela maioria, mas e aí você deve evocar um argumento de princípio que ela não deveria ser aceita. Ou seja, a verdade pragmática é uma verdade baseada naquilo que é útil, naquilo que é eficaz, naquilo que é utilitário. Você consegue denunciar a falsidade dela observando diferentes movimentos históricos. Por exemplo, depois que passou para o capitalismo industrial, viu-se que a escravidão não dava lucro porque não cria-se mercado consumidor, e essa verdade sumiu. Ou no caso também da emancipação das mulheres, que passaram a poder trabalhar, mas que ainda fazem jornadas de trabalho dupla. Ou seja, há algumas verdades que são construídas de forma
Não, também quero dizer que as mulheres devem e é inaceitável defender que elas não trabalham. Estou criticando aqui a jornada de trabalho duplo e o discurso que é pragmático, que é eficaz, que é utilitário para alguém, a partir de um determinado momento que eu não reconhecer a cidadania da mulher, mas a partir do momento em que isso me é lucrativo, passar a reconhecer. Ou seja, denunciando isso, você consegue fazer refutação, consegue fazer uma argumentação mais sólida, se aproximar mais daquilo que é a verdade, tentando mostrar que o argumento do seu oponente é só uma verdade pragmática, que alguém tem interesse nisso e que alguém vai sair lucrando com isso e outra pessoa necessariamente vai sair perdendo. Depois a verdade por coerência. Essa é a quinta verdade e a última. Ou seja, essa é uma verdade que é a ideia da implicação lógica, ou seja, uma verdade, é a ideia de que eu já li alguns textos no debate competitivo que dizem que o discurso verossímil, ou seja, aquele discurso que se aproxima mais da verdade, é aquele que tem mais análise lógica, ou seja, aquele que tem um maior encadeamento de ideias lógicas e que por ter um maior encadeamento de ideias lógicas para sustentar uma afirmação, é o discurso que deve ser considerado superior aos outros. Eu vou dar um exemplo. Se eu digo que a água é uma substância que a sua representatividade química é H2O. Aqui eu disse um fato. Na química, você representa a água por H2O, ou seja, 1 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Isso é um fato, isso não pode ser contestado por ninguém dentro do debate. Se uma bancada passar a maior parte do tempo dela contestando isso, ela perdeu o tempo. Hoje em dia também há alguns paradigmas, e aqui eu vou entrar neles, que eles não são necessariamente verdadeiros, nem são necessariamente os melhores, mas que o debate competitivo é cego, no sentido de que não consegue perceber que esses são paradigmas que não deveriam ser considerados absolutos, mas o debate competitivo os considera, e que são considerados fatos, mas que não são, e que as pessoas às vezes passam o tempo inteiro tentando disputar esses fatos quando não deveriam. Um dos paradigmas é a ciência, ou seja, no debate competitivo você não costuma questionar fatos científicos. Um fato científico é o aquecimento global. Uma vez eu tive não estou dizendo que isso é mal, nem que isso é bom. Estou dizendo que o debate competitivo a adjudicação tende a considerar que um argumento, se ele é científico, ele tende a ser mais verdadeiro. Ou seja, uma vez eu fui fazer um debate sobre a implementação de uma policy, uma política, que era para reduzir o aquecimento global. E o primeiro governo passou o tempo inteiro falando sobre o porquê de o aquecimento global existir. A minha parceira, que era a líder da oposição, chegou na frente e disse: olha, eu dou todos os pontos do governo, o aquecimento global existe, esse debate não é sobre isso, esse debate é sobre por que essa policy não é a melhor forma de combater o aquecimento global, na verdade não vai nem levar a uma redução da emissão de gases carbônicos, vai levar a um aumento. O caso deles caiu inteiro. Por quê? Porque eles quiseram disputar aquilo que não era disputável, ou seja, eles quiseram disputar aquilo que são fatos. O que tende a ser fato dentro do debate competitivo? Direitos humanos, ou seja, quando você faz um discurso que seja contra os direitos humanos, você provavelmente está sendo ignorado. E se alguém faz um discurso baseado nos direitos humanos, isso é considerado fato, ou seja, é considerado fato que homofobia é ruim, que racismo é ruim, e eu acho, inclusive, que isso é positivo, percebe? Mas o debate competitivo não percebe que os direitos humanos é uma construção histórico-social e que também pode ser criticado porque é uma construção ocidentalizada e etc. e tal, mas isso aqui não vem ao caso. Então você pode sempre ter a consciência de que pouquíssimas vezes a adjudicação vai levar em consideração que os direitos humanos é algo negativo. Vai ser muito poucas as vezes em que vai ter um adjudicador que vai conseguir visualizar isso de forma negativa e uma casa competente para explicar por que os direitos humanos não são a melhor maneira de emancipação social da humanidade, e por que os direitos humanos é um paradigma conservador. Então, você pode sempre
construir um caso a partir da ciência, dos direitos humanos, e o mais polêmico de todos é o do liberalismo. Ou seja, eu acredito, isso é uma opinião pessoal, que o debate competitivo, eles acredita que é um princípio liberal que é verdadeiro. E se você assentar o seu caso nesse princípio liberal, você vai ter grandes chances da adjudicação considerar o que você está falando como fato. O que é esse princípio? É o princípio de que o indivíduo deve ter a liberdade de optar pelo seu próprio destino, todas as vezes em que isso não for prejudicial a ele mesmo. Ou seja, o Estado pode intervir em todas as vezes em que o indivíduo não conseguir optar pelo aquilo que é melhor para si mesmo. Eu acho que isso é um princípio que tem dentro do debate competitivo, que é considerado verdade inconscientemente pela maioria das adjudicações. E se você basear um caso construído não quer dizer que o seu caso deva ser isso, deve ser escorado nisso, porque o seu caso, todos os casos, precisam estar assentados. Eu estou falando, eu não me perdi, não. Eu estou falando da quinta verdade, a verdade por coerência. E eu estou falando sobre a implicação lógica e a necessidade de fazer um encadeamento lógico. E como eu estou falando sobre a necessidade de fazer um encadeamento lógico, eu estou falando as bases que eu acredito do debate competitivo, que você pode escorar o seu caso para construir o seu encadeamento lógico. Elas são as ciências, os direitos humanos e esse princípio liberal do qual eu acabei de falar. Você construindo casos baseados nesses princípios, é difícil você tendo a noção de que isso é altamente reconhecido e entendido como bom pela adjudicação, dificilmente alguém vai conseguir refutar um argumento sólido baseado nesses princípios, porque são princípios que já são de fácil aceitação pela adjudicação, direitos humanos, ciência e esse princípio liberal que eu acabei de dizer. Então, aqui voltando. Então, eu tinha o primeiro governo que fez todo um caso baseado na ideia de que eu ia refutar a ciência. O que a ciência diz? Diz que o aquecimento global existe. E eles esperavam que eu fosse lá disputar, ou seja, uma ideia meio que eu seria o Partido Republicano, para dizer que esse aquecimento global não existe, então que aquela policy não era necessária. Óbvio que eu não vou fazer isso porque isso é dar tiro no próprio pé. É um princípio basilar do debate competitivo a ideia de que a ciência ela existe. Então eu tenho que fazer a minha cadeia lógica de pensamento colada nesse princípio. O que a gente fez? Chegamos lá, damos todos, concordamos com tudo aquilo que o governo acabou de falar, e agora vamos provar de que, na verdade, não é sobre debater se o aquecimento global existe ou não, porque isso é um fato consumado. Vamos falar sobre a necessidade dessa policy ou não. Ou seja, você tem que disputar aqueles que são os pontos que em inglês é os non-consensus, ou seja, o que não é consenso. Aquilo que... Eu anotei isso aqui em algum lugar. Ou seja, a afirmação que eu devo fazer e aquela que eu devo disputar para ganhar o debate, aquilo que eu tenho que convencer a adjudicação de que é meu ponto, são afirmações não consistentes. Ou seja, eu posso utilizar dos fatos para sustentar minha afirmação, para dar base para minha afirmação, como princípio da minha afirmação, ou seja, o fato do aquecimento global existir e que é mal, isso eu posso utilizar como base da minha afirmação, mas agora eu preciso entrar dentro de um campo que não seja fato. Eu preciso entrar dentro de um campo que seja não consistente, ou seja, não há um consenso sobre isso, e eu preciso construir a partir de mim mesmo uma implicação lógica, uma verdade por coerência, provando de que aquilo que não há consenso, aquilo que pode ser disputado por todas as casas, aquilo que não que é não consistence, pode ser um ponto meu. Ou seja, aquilo que essa política de redução do aquecimento global não é certo que ela vai dar errado ou não. Eu vou aqui, eu acabei de achar, eu vou aqui explicar que é um ponto não consistence. É algo que seu oponente deve ser obrigado a discordar com a sua lógica. Ou seja, você ganha quando um sujeito vem me falar, passou 7 minutos me dizendo que o aquecimento global existe, eu não preciso discordar com essa lógica dele e nem devo, porque senão eu dou um tiro no meu pé, como eu também não devo discordar dos direitos humanos, como eu também não devo
Na maioria dos casos. Como eu também não devo discordar daquele princípio liberal que eu acabei de explicar um pouco tempo atrás, porque eles são verdades aceitas pela maioria das adjudicações. O que eu devo disputar então? Eu entrego esse ponto a eles e construo uma verdade por coerência, uma verdade, uma cadeia de argumentação lógica, que disputando pontos que meu oponente são obrigados a discordar da minha lógica. E vencendo esses pontos, mostrando que os meus argumentos são os mais reais, porque eles são a verdade para além da aparência, porque eles são aquilo que correspondem à verdade, porque eles são uma verdade pragmática positiva, ou porque eles são oposição a uma verdade pragmática que não é positiva, porque eles são uma verdade por consenso positiva, ou porque são oposição a uma verdade por consenso que não seja positiva, que eu vou ganhar o debate. Ou seja, eu preciso provar que os argumentos não consistentes estão do meu lado. Eu preciso disputar esses clashes e disputando esses clashes, provando que o meu argumento lógico é real, é o mais real, é o melhor. Então a adjudicação tende a me dar a vitória dentro desse debate. Agora eu ainda tenho mais algum tempinho para falar algumas coisas. Porque eu também não quero fazer com que essa formação seja muito longa, eu vou falar sobre a questão da verdade do discurso. Aquilo que eu disse sobre a modernidade, o conceito de verdade que a modernidade apresenta, que é uma verdade objetiva, pragmática, imparcial, neutra, positivista, blá, 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 que vai emancipar a humanidade através da biologia, das ciências humanas, das ciências da física, das ciências exatas e etc. e tal. Vai gerar um conhecimento da realidade que emanciparia o ser humano daquilo que são as adversidades da natureza e a ignorância humana que vigorou durante a humanidade durante um tempo. O que acontece com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e os regimes totalitários que surgem no mundo, nós temos uma crise da modernidade, porque a modernidade acreditava, a partir do iluminismo, na razão como emancipatória. E o que a gente vê é que os avanços tecnológicos, a utopia humana, o liberalismo, o socialismo, o anarquismo fracassam. O liberalismo fracassa porque os Estados Unidos não conseguem resolver o problema da miséria no mundo, os Estados Unidos invadem nações, o capitalismo continua fazendo uma parcela imensa da sociedade humana miserável. Ele também, alguns vão dizer, mas o capitalismo não faz isso, é a falta de 100% do capitalismo que faz isso. Mas então, ok, o capitalismo não consegue se impor, mesmo acreditando que isso seja verdade, então o capitalismo não consegue se impor enquanto 100% para a sociedade, e eu não acredito que seja verdade. O capitalismo não consegue impor enquanto 100% para a sociedade e emancipar a sociedade, até porque eu acredito que o capitalismo necessita do Estado mas isso aqui também não vem ao caso. Enfim, o capitalismo não consegue resolver os problemas da humanidade, o socialismo não consegue resolver os problemas da humanidade, pelo contrário, gera a experiência que a gente vê surgir, ela acaba caindo em rumos totalitários, gera miséria, pobreza, guerras, o capitalismo explode também na figura do Estado norte-americano, explode bombas no Japão, ou seja, a proposta emancipatória da humanidade através da racionalidade da verdade por correspondência moderna, ela se vê em crise com a queda dos regimes totalitários, a crise da União Soviética e depois da Segunda Guerra Mundial. Isso vai dar espaço para um pensamento pós-moderno, um pensamento que vem de Nietzsche, que dá as bases para a pós-modernidade, e aqui eu vou entrar dentro de dois autores que eu considero muito importantes sobre que trabalham o conceito de verdade, que é Nietzsche e Foucault. Nietzsche, então, ele, dentro ainda do tempo da modernidade, eu preciso aqui voltar um pouquinho na segunda, eu esqueci de falar sobre isso, a segunda verdade além da aparência, ela também é a verdade que Marx utiliza, porque é a segunda verdade é para além da aparência, porque Marx acredita em ideologia, acredita que há uma classe social que impõe uma verdade que é falsa e que é a partir da ciência social, do materialismo histórico, do materialismo dialético, da filosofia do socialismo, do marxismo, que se busca uma verdade que esteja para além da aparência. Ok.
Agora eu vou voltar naquilo que eu estava falando sobre os outros dois autores que eu vou desenvolver o conceito deles de verdade. Nietzsche rejeita a noção de verdade. Nietzsche acha que não é possível obter um conhecimento real. Desculpa, não é que não é possível obter um conhecimento real. Não é possível obter um discurso que equivale à realidade. Por quê? Porque o discurso ele é unifacetado, ele é fruto da humanidade que não consegue perceber toda a realidade social. Ele é fruto de um coletivo que Nietzsche considera medíocre, reativo, um coletivo que Nietzsche tem... eu não vou entrar aqui profundamente na filosofia de Nietzsche, mas até porque eu nem consigo entrar profundamente na filosofia de Nietzsche, mas não vou entrar para além disso aqui na filosofia de Nietzsche. Nietzsche rejeita o conceito de verdade, por quê? Porque considera que a verdade ela é muito ampla, ela é multifacetada, ela está em constante movimento e um conceito de verdade tenta congelar algo que está em constante movimento e algo que é multifacetado e que todas as vezes em que se cria um pensamento que se pretende verdadeiro é uma tentativa de congelar algo que vai embora, ou seja, eu tento congelar a verdade, mas a verdade ela está muito além de mim e ela vai embora, e quando eu tento fazer uma lei científica, uma lei filosófica que se pressupõe a verdadeira, eu na verdade fiz uma mentira, porque a realidade já é outra coisa, aquela ideia de que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, ou seja, o rio foi embora e eu fiquei lá com a minha verdade. Nietzsche acredita que a verdade é uma forma do ser humano fugir da própria realidade, ou seja, é uma forma do ser humano não encarar a sua própria realidade, porque se acovarda, ou seja, a realidade para Nietzsche é um movimento. E o ser humano, quando cria uma verdade, ele se acovarda porque não enxerga, não consegue se conectar ao movimento, não consegue se conectar à própria realidade, que é muito complexa, é muito ampla para ser aprisionada dentro de um conceito de verdade. Nietzsche acha que a verdade, então, ela impede o ser humano, inclusive, de ser o super-homem. E também não vou entrar dentro super-homem é um conceito que é utilizado dentro do debate competitivo, muitas vezes de forma errada. Eu não aconselho ninguém usar sem ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado da obra de Nietzsche. Bem, Nietzsche elabora esse conceito ainda dentro da modernidade. Nietzsche é um daqueles 4 autores, Freud, Foucault, Darwin e Nietzsche, são daqueles 4 autores que vão chacoalhar e vão ser os grandes nomes do pensamento da modernidade, vão ser aqueles que vão, os cavaleiros desse tempo. Ou seja, são os marcos desse tempo, os pensamentos marcos desse tempo. Um sujeito chamado Foucault é quem vai articular aquilo que hoje é considerado pensamento pós-moderno, embora Foucault não se considere pós-moderno. Ele não se considerou pós-moderno, né? Porque já não temos mais Foucault aqui. Foucault, ele acredita numa verdade, a verdade do discurso, ou seja, Foucault utiliza dessa ideia de Nietzsche, que a verdade não há uma ciência capaz de... Olha, isso tudo é a minha interpretação de Foucault, viu? Eu, de novo, ressalto que não tenho pretensões acadêmicas aqui. Foucault rejeita a noção de verdade por correspondência, porque Foucault também acredita que a verdade é muito complexa e muito além que um discurso não é capaz de representar toda a realidade. Os discursos a realidade é complexa, os discursos são simplificações, ou seja, a realidade é ampla, os discursos são uma parte, os discursos são parciais. Ou seja, então para Foucault aqui o importante não é buscar uma verdade neutra, é buscar identificar os diferentes discursos, é buscar tentar entender os discursos, a construção dos discursos, a genealogia dos discursos, por que um discurso surge, por que algo em determinada parte do tempo é verdade, por que isso já não é mais considerado verdade em outra parte do tempo. E aí Foucault vai analisar a loucura, a sexualidade, vai analisar o sistema prisional, vai analisar as escolas e vai perceber que as verdades são produções sociais de um determinado tempo e que e que normalmente é um discurso que tem interesse, aquilo de novo que eu sugeri de perguntar a quem interessa tal discurso, ou seja, alguém que tem interesse, a classe dominante na sociedade, porque Foucault também ele pega coisas de Marx, uma classe dominante dentro da sociedade, ou um Estado que é dominante dentro da sociedade, que domina a sociedade, ou uma instituição dominante dentro da sociedade, uma instituição que tem poder, produz discursos
produz verdades para introduzir essas verdades para a sociedade e determinar o comportamento da verdade. É aquilo que eu disse, que a Simone de Beauvoir traz a ideia de que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, a construção do conceito de uma verdade, do que é ser mulher, e isso pode ser utilizado por você em qualquer debate sobre o feminismo, é uma construção histórico-social que pode ser modificada. Então Foucault faz uma genealogia da sexualidade, da educação e percebe como a verdade vai mudando no decorrer do tempo e percebe que o conceito de verdade é nada mais do que algo que é valorado dentro da nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade judaico-cristã que tem em Platão um nome, ou seja, todas as pessoas de forma inconsciente absorvem as ideias de Platão, a nossa sociedade de forma e isso não foi de todo feito inconsciente, as pessoas adquirem isso de forma inconsciente, mas houve instituições que implementaram no inconsciente das pessoas o conceito de que o verdadeiro é bom. Então, aquilo que é considerado verdade dentro de uma sociedade é o que tem prestígio. O que Foucault percebe é isso. Ou seja, o conceito de verdade vai ser então instrumentalizado pelas diferentes sociedades para a manutenção do poder. O que Foucault vai dizer aqui? Eu vou ler um trecho. Foucault também rejeita a noção de um saber capaz de abranger a totalidade das relações sociais, produzindo uma verdade única e unificada. Eu estou lendo um trecho do livro de Relações Internacionais, Teoria das Relações Internacionais, do autor João Pontes Nogueira e Nizar Messari. Ou seja, vou voltar. Foucault também rejeita... Eu vou começar desde o início de novo. Peço desculpa, porque, pronto, eu não vou começar o vídeo de novo por um errinho aqui e eu não quero fazer um vídeo cortado. Então vai ficar isso assim mesmo. Em outras palavras, o conhecimento não é mera abstração, tentativa de refletir a realidade de maneira simplificada para melhor entendê-la. Também não é produzido nas mentes dos cientistas e filósofos. O conhecimento é, desde logo, objeto, operacionalizado, mecanismo de produção de verdade em um determinante regimento de poder. Por outro lado, Foucault também rejeita a noção de um saber capaz de abranger a totalidade das relações sociais, produzindo uma verdade unificada e única. Pelo contrário, o nexo poder-conhecimento se manifesta em uma multiplicidade de locais e requer um esforço constante de institucionalização, disciplina e disseminação em redes que produzam efeitos que adquiram a aparência de um grande regime de verdade, de uma sociedade organizada de acordo com uma racionalidade e um sentido. É por isso que Foucault se dedica à investigação da genealogia do saber-poder, ou seja, identificações de prática que deram origem a representações dominantes da sociedade, bem como as formas de produção de um sujeito obediente, disciplinado e racional como protótipo do indivíduo livre. Trata-se, portanto, de evidenciar os processos que permitiram a constante reprodução de formas de dominação ao longo da história moderna, sobre a aparência oposta, narrada pela história do conhecimento de uma trajetória de descobertas progressivas da verdade e de amplificação constante da autonomia e da liberdade individual. Foucault, em suma, condena a modernidade como um tempo em que a dominação passa a ser exercida por meio de mecanismos de disciplina e vigilância muito mais sofisticados e eficazes, uma vez que o nexo poder-conhecimento produz sujeitos que internalizam as normas e os códigos morais que os tornam indivíduos socialmente funcionais. Nesse regime, o conhecimento não liberta, mas submete. Ou seja, aquilo que a gente viu na modernidade, inclusive Marx, que é o bambambam da modernidade, aquele que é o que propõe uma maior emancipação social dos seres humanos, o mais utópico de todos, embora assim, se pretenda científico, até em Marx a gente tem uma noção de uma história da humana progressiva, ou seja, uma progressão. O ser humano tem, primeiro, há um modo de produção asiático, que é pouco moderno, primitivo, rústico. Depois a gente tem um modo de produção feudal, que vai levar a um modo de produção, capitalista, e o modo de produção capitalista por Marx também. Vocês lerem Marx era um apaixonado pelos avanços que o capitalismo conseguia produzir. Ou seja, Marx acha que a humanidade
tem um crescimento gradual, os modos de produção vão levar a uma emancipação social da humanidade completa. Ou seja, há aqui uma ideia de um progresso humano. A modernidade trabalha muito com isso. A modernidade trabalha com a ideia de que o tempo em que a gente vive é o melhor dos tempos. A ideia de que há uma progressão da humanidade. Enfim. O que Foucault percebe? Percebe que, na verdade, o que há é um conceito de verdade que se impõe em diferentes tempos históricos de formas diferentes e que a cada um de seus tempos se pretende como o progresso da humanidade, mas que na verdade oculta só um rearranjo da dominação social. Ou seja, as relações sociais são determinadas pelo aquilo que a sociedade considera como real e como verdadeiro, e essa verdade e esse real são produzidos pela classe dominante, que produzem e institucionalizam essa verdade e fazem com que a maioria dos indivíduos se comportem de acordo com aquilo que a classe dominante tem interesse que as pessoas se comportem, mas que porque elas entendem que isso é a realidade e é um progresso e que é a melhor das realidades humanas, ou seja, é a última das verdades, é a melhor das verdades que o ser humano já conseguiu produzir, sendo que, na verdade, não se passa de um discurso, um discurso que tem alguém que tem interesse nesse discurso e que esse discurso se passa como verdadeiro e racional e emancipatório e vai se institucionalizar por todo o tecido social e vai determinar o comportamento das pessoas. Então, quando você começa a se perguntar, vou aqui entrar numa teoria que é a teoria queer, quando se debate feminismo, minorias ou feminismo, é preciso perceber que a teoria queer rejeita até a ideia de um movimento LGBT, porque as siglas LGBTs foram criadas dentro de um paradigma moderno, ou seja, Foucault e a teoria queer fazem uma genealogia daquilo que é a sexualidade humana e percebe que o movimento LGBT é, na verdade, uma construção social que produz um tipo de ser humano específico, que é o ser humano LGBT, e em contrapartida a um ser humano que é o heterossexual, que é considerado dominante, ou seja, é uma produção de uma identidade em oposição à outra, sendo que a identidade heterossexual é vista como a identidade de privilégio e o movimento LGBT é visto como, ou seja, quando alguém tem uma sexualidade que foge à heterossexualidade, é vista como desprestígio. E mesmo os movimentos que lutam pela emancipação da população LGBT, por aceitar as categorias de verdade produzidas por esse regimento de verdade sexual, da sexualidade, que divide a humanidade entre esse grupo heterossexual e os marginalizados, que são LGBT e a sigla hoje já é imensa, aceitando a categoria, você está sendo, de certa forma, colonizado, mesmo que lutando pela emancipação desse povo, você é colonizado porque aceita essa relação essa dicotomia, ou seja, uma identidade que é construída em oposição a uma que tem prestígio. A Simone de Beauvoir nos prova isso, quando diz que o homem é construído em si mesmo, ou seja, o homem é construído para si mesmo, e a mulher é construída a mulher não é construída como sujeito de si mesmo, mas como objeto do homem, ou seja, o que é ser mulher é o que não é ser homem. A mulher não se constrói para si, a mulher se constrói em oposição ao homem, é o homem que se constrói para si, ou seja, uma sociedade patriarcal em que a verdade é a masculinidade e ela é dominante e ela vai determinar as relações sociais dentro da sociedade e ela vai determinar o comportamento que é considerado de privilégio e os indivíduos que vão ser privilegiados pelo seu comportamento dentro da sociedade e ela vai... E esse regimento de verdade, esse discurso que é considerado verdadeiro, mas que é, na verdade, um discurso histórico, uma produção histórica, um discurso que é entendido como real,
vai permitir a opressão dentro da sociedade. Ou seja, já não há mais aqui dentro da pós-modernidade, não há aqui um otimismo com uma emancipação social do ser humano. Isso aqui foi só esse final foi só mesmo para complementar com alguma formação filosófica, mas então o que você tem que fazer é analisar esses conceitos, ou analisar o conceito de verdade, a forma como a verdade aparece dentro dos diferentes discursos no debate competitivo, perceber como que você pode usar esses conceitos para construir casos melhores, refutações melhores, perceber como que esses conceitos conseguem desmascarar falácias que os seus oponentes utilizam e que às vezes está dentro do seu próprio caso sem você perceber. Permite também debater o próprio debate competitivo, porque quando você começa a analisar aquilo que são as verdades dadas pelas bancas adjudicadoras, você pode problematizar aquilo que é o paradigma que o debate competitivo está inserido, porque o debate competitivo não está inserido dentro de um paradigma neutro. O debate competitivo é uma produção histórico-social que também está inserido dentro de um contexto histórico-social e que tem uma função histórico-social. E que muitas vezes, por exemplo, quando se debate invadir Venezuela ou quando se debate esses debates que vivem acontecendo na Europa, salvando estados que não são estados artificiais, estados subdesenvolvidos, em desenvolvimento, há ali regimentos de verdades que são, por exemplo, eurocêntricos, ou seja, isso permite você também, aqui há um metadebate, ou seja, um debate do debate competitivo. Então, bem, há aqui uma outra dica que eu queria dar, que é, na hora de fazer refutação, quando alguém disser algo, uma afirmação que se pretenda verdadeira, usar uma técnica do será, ou seja, será. Por exemplo, fulano diz que uma mulher não deve andar na rua à noite de saia curta porque isso aumenta as chances dela ser vítima de agressão física. Você deve perguntar, será? Será que essa verdade que esse sujeito está clamando do discurso dele, ou seja, ele reivindica a verdade para esse argumento dele, será que é o melhor para as mulheres? Será que a gente não devia, ao invés disso, educar os homens a não assediarem mulheres na rua e permitir com que as mulheres tenham a liberdade de andar com o tipo de vestimenta que elas desejam?